Muito mais sorte que juízo. Roda a vinheta e bora analisar Sport 1 Atlético 0. Tudo bem, pessoal? Grande abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar o Cabeça Fria, nossa análise pós-jogo. Atlético 1, Sport 0, jogo de volta da Copa do Brasil, jogo que valia vaga para as oitavas de final. O Atlético se classificou, está nas oitavas, muito mais por sorte do que por juízo, no que diz respeito ao jogo do Recife. É claro que em BH foi um amasso, o Galo merecia vencer o jogo por bem mais que 2-0. Acabou que o resultado ficou barato para o Sport e no Recife esse 1-0 certamente ficou barato para o Atlético, apesar da anulação do gol, que na minha opinião foi incorreta. Nós vamos, claro, falar sobre esse lance já já. Antes da gente começar a analisar o jogo, recado de sempre da KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Vamos lá então, pessoal. Ontem, antes do jogo, eu confesso que eu particularmente estava até tranquilo, assim. Eu vi uma galera no Twitter ali preocupada com o jogo, com medo pela ausência do Hulk, e eu estava tranquilo, achei que seria uma classificação sem sustos, achei que o Atlético retomaria um desempenho ali que vinha apresentando pré-Penharol, e que o Vargas jogaria bem, que o time não sentiria tanta falta do Otávio. Eu estava claramente enganado, foi um dia daqueles de testar o coração, de ficar com o coração na boca até o apito final, e a gente acabou passando ali no sufoco. Vamos analisar desde o início do jogo, desde a escalação. O Milito ontem tinha ausências importantes, né? O Hulk faz muita falta, né? E, aliás, esse jogo foi um recado importante para aquela parte da torcida ali que é pequena, claro, que vinha defendendo que o Hulk merecia ficar um pouco no banco pela ausência de gols. O Hulk é a liderança desse time, técnica inclusive. Sem ele o time perde muito. Sem ele o time passa um recado para o adversário que pode agredir mais porque falta aquele grande craque ali para segurar às vezes 2, 3 zagueiros. Sem ele os companheiros de ataque têm menos espaço para jogar. Então o Hulk faz muita falta, seja o que for o problema pessoal que ele está atravessando, que fique tudo bem logo, claro, primeiro de tudo pelo lado humano e segundo porque o jogador faz muita falta. O Otávio fez muita falta também, e a gente começa a analisar a escalação do Atlético sem um volante de ofício no meio do campo, porque tinha um volante de ofício em campo, que era o Batalha. Eu achei que o Milito devolveria o Batalha para o meio campo, porque o Sport já na Arena MRV provou que é um time que tem muita qualidade. Ah, Frossar tá na Série B. Tá na Série B, mas é de um dos times com mais investimento da Série B e que se jogar o que jogou contra o Atlético durante a Série B inteira, vai subir com o pé nas costas. Estou gravando isso aqui, né? Nós estamos em maio, podem me cobrar lá em novembro, dezembro, o Sport vai subir. É um time muito arrumado, o Mariano Souza, o treinador argentino deles, é muito bom e tem uma personalidade para jogar impressionante. O próprio Scarpa falou sobre isso ali na entrevista ao Sport TV na saída de campo, né? Já no jogo da Arena, o Sport foi amassado, é verdade, mas com personalidade, tentando jogar naquele dia. O Atlético esteve muito bem e na Arena Pernambuco o Sport conseguiu jogar. O Atlético foi engolido pelo Sport em grande parte do jogo. O time de Recife teve domínio do jogo praticamente por 90 minutos e não é aquele jogo contra o Sport no Recife que a gente acaba sendo incomodado por fatores, às vezes, fora da técnica do jogo, né? Vocês lembram aí, antigamente a gente ia jogar contra o Sport no Recife, e era sempre um jogo difícil pela pressão da Ilha do Retiro, às vezes gramado ruim. Não, ontem o Sport incomodou o Atlético na bola, foi melhor, marcou melhor, jogou melhor. O Atlético começou o jogo ali até tentando controlar a partida com a bola no pé, claramente era uma ideia do Atlético ter mais a posse e esfriar o ímpeto inicial do Sport, o que não deu certo, né? Já no início do jogo, ali aos 8 minutos, o Sport teve uma chegada importante pela esquerda, né? Uma bola que o jogador deles finaliza, o Batalha desvia e passa por cima do gol do Everson. Na sequência, uma jogada de escanteio bem trabalhada também, uma jogada ensaiada ali que eles cobram um escanteio curto, a bola vem cruzada na segunda trave, mais um lance de perigo. Essa bola aérea defensiva sempre deixa a gente com o coração na mão. E logo depois, aos 13, salvo engano, o gol ali do Barleta, que é bom jogador, né? Quem viu como os caras vêm aqui pré-jogo do Galo Sport já sabia que ele poderia ser titular nessa partida. E finaliza muito bem, a bola desvia,
no Lemos, que aliás não achei que fez um bom jogo ali, achei que estava marcando muito a distância, faltava um pouco mais de combate para ele, a bola desvia nele, aquele lance de fatalidade. O Everson, na minha opinião, estava assim, um pouco adiantado, a bola acaba encobrindo o Everson e entrando no gol, e ali virou um Deus nos acuda. Assim, o Sport era melhor, o Atlético claramente não tinha poder de marcação no meio campo, marcava de uma forma muito espaçada. O Alan Franco não é primeiro volante, ele é muito bom jogador, mas ele precisa ter um volante mais de pegada do lado dele, né, que foi o que o Milito corrigiu no segundo tempo, colocando o Batalha no meio campo, mas até ali os 20, 25 minutos foi um amasso do Sport. Eu digo até os 25 porque nessa fase do jogo o Atlético sequer incomodava. Aos 29, o Atlético teve uma jogada muito boa, tramada pela esquerda, o Arana cruza para trás, rasteiro, e o Scarpa invade a área, finalizando, a bola acaba passando perto do gol adversário e não entra. Se a bola entrasse, se o Scarpa faz aquele gol, seria um gol muito parecido com o gol que ele fez contra o Peñarol pela Libertadores na Arena, naquele lance ali. O Paulinho foi quem cruzou e não o Arana, mas mesma coisa, cruzamento para trás, rasteiro, ele sai da ponta direita, entra na área e finaliza muito bem com o pé esquerdo. Ontem, infelizmente, essa bola do Scarpa não entrou. O Atlético estava claramente muito mal, assim, faltava marcação no meio campo, faltava criação, o Igor Gomes mal, na zaga também, como eu disse, o Lemos não fazia uma boa partida. Aliás, a gente tem que destacar aqui que o Bruno Fux seria o titular nesse jogo, mas ele teve uma indisposição, passou muito mal realmente ontem à noite, teve que sair aparado ali pelos seguranças do Atlético depois da partida, né, uma indisposição, realmente o Fux não teve condição, por isso nem sequer foi cogitado para entrar no segundo tempo, se bem que o Milito explicou muito bem as trocas que ele fez no segundo tempo, já a gente vai falar sobre elas, mas o que aconteceu ali já na reta final do primeiro tempo, na minha opinião, foi que o Atlético percebeu que seria mais seguro para ele, Atlético, se expor um pouco mais e tentar o empate do que negociar aquele 1-0 até o fim do jogo. E ali o jogo entrou num cenário muito perigoso, porque virou uma trocação absoluta lá e cá, e era tudo que o Sport queria. Né? Tudo que o Sport queria era espaço para jogar, e o Atlético dava espaço para jogar. Então o Atlético, claro, tinha qualidade na frente, porque tem bons jogadores, apesar de o Vargas, né, ter tido uma noite ruim, bem abaixo. Uma coisa que me incomoda às vezes no Vargas é que ele prende mais a bola, em algumas situações que ele poderia soltar de primeira ou dar o passe um pouco mais rápido, ele quer passar sempre por 1, 2 marcadores, que quando dá certo é ótimo, porque você deixa 2 para trás e abre espaço para o time atacar, mas ontem deu mais errado do que certo. Então o Atlético tentava jogar, abrir espaço para o Sport, e virou um jogo de trocação que claramente ali passava um recado de, olha, se nada mudar, nós vamos tomar o segundo no segundo tempo. E provavelmente tomaríamos mesmo, porque o time estava muito exposto, uma coisa que me incomodou demais ali, principalmente no primeiro tempo. Foi a passividade do Atlético na marcação, em pelo menos 2 lances de transição do Sport. O jogador dele saiu ali driblando 2, 3 jogadores por dentro e ninguém para parar com falta. Nesse tipo de lance é melhor parar, tomar o amarelo do que ter um contra-ataque em desvantagem numérica. Então o Milito percebeu, na minha opinião, poderia ter mexido até mais cedo. A substituição que ele fez no intervalo, corrigindo, colocando Batalha de volante, que na minha opinião era a formação ideal desde o início do jogo, reforçando a zaga, no caso ele trocou os 2 zagueiros, né? Entraram o Igor Rabelo e o Rômulo, que entrou muito bem, vamos falar sobre ele. Foi assertivo, assim, foi correta a substituição, mas ela deveria ter sido feita antes, porque o Atlético passou um sufoco ali na reta final do primeiro tempo de forma desnecessária. No intervalo aí sim, ele corrige, tira o Lemos e tira o Igor Gomes, que estava muito mal, entram o Rômulo e o Igor Rabelo. O Milito explica na entrevista coletiva a ideia das substituições, né? O Rômulo para ter um pouco mais de velocidade, especialmente na cobertura do Arana pelo lado esquerdo ali da defesa. Às vezes o Arana tinha que dar um bote lá na frente e o Rômulo tinha uma condição melhor de sair um pouco da área para dar um bote e, se precisar voltar, ter condição de velocidade para fazer isso. Eu já falei aqui no canal, né, sobre a situação da gente só ter um zagueiro rápido agora, que é justamente o Rômulo com a saída do Gemerson. Os outros zagueiros têm outra característica, mais posicional, né? O Igor Rabelo entrou, de acordo com o Milito, mais para dar uma sustentação melhor na bola aérea ali. Então, deu uma melhorada sim, mas o Sport continuava sendo melhor, né? Conseguia criar algumas possibilidades. O Batalha deu uma reforçada no meio campo, é verdade. Pelo menos tentava matar a jogada ali quando tem que ser feito uma falta, e algumas vezes conseguia, outras não, mas deu uma sustentação maior ali para o meio campo, e o Atlético avançava ali o tempo do jogo, torcendo para o relógio correr, e aí acha aquele gol, o golaço do Paulinho, que na minha opinião não houve falta no lance. Assim, eu estava até vendo
a análise do VAR, né, já disponibilizado o áudio e tal. O bom do Cabeça Fria desse quadro gravado no dia seguinte é isso. A gente já tem a repercussão, já consegue ver esse tipo de coisa, já consegue ter visto a coletiva do Milito, eu vou falar sobre ele também já já. E assim, eu entendo o que o VAR viu ali, tá? O que eu não entendo, primeiro, eu acho que não foi falta. O que o VAR viu? O VAR viu uma falta do Zaratio. O Vargas está ali disputando a bola com o jogador do Sport por baixo, né? Os dois meio que tentando travar a bola ali para ver quem fica com a posse. E o Zaratio chega para ajudar e coloca o pé ali. E o VAR viu uma alavanca ali do Zaratio, né? Uma falta do Zaratio no jogador do Sport. Qual que é a minha avaliação do lance? Eu acho, pela imagem, que o jogador do Sport se desequilibra pela ação da disputa dele com o Vargas. Eu acho que com uma perna ele puxa a bola e a própria bola que ele puxou, ele ganha a disputa com o Vargas ali pela bola naquele momento. Com esse movimento dele, a bola pega na outra perna dele e ele desequilibra. Claro, o fato do Zaratio estar ali potencializa esse desequilíbrio, aumenta e faz ele cair, ou sei lá, aumenta a queda, ou aumenta a proporção da queda, mas eu não acho um lance faltoso. E mais, na verdade o maior problema ali nem é o árbitro ter dado a falta. Eu acho que se o árbitro dá a falta no campo, na hora, beleza, ele estava bem posicionado, estava na cara do lance, né, e não deu a falta. O problema para mim é depois que o gol sai, o VAR chamar, porque é um lance interpretativo que o árbitro estava bem posicionado. Então não é aquele lance que houve uma falta descarada que o árbitro não viu. Então, para mim, não era lance de VAR, pelo que eu já ouvi de recomendações de VAR, e eu já ouvi várias coisas muito diferentes, então é até difícil a gente criticar aqui, porque sempre muda a orientação, né? Eu me lembro, pelo menos, quando começou o VAR, que o VAR, nesse tipo de lance, era para chamar quando era um erro crasso, assim, um erro daqueles, como o juiz não viu essa falta, peraí, vai lá olhar que você vai bater o olho na imagem e ver que foi falta. Não foi o caso. Para mim é um lance interpretativo. Tudo bem se ele tivesse marcado a falta no campo, mas depois que não marcou, a jogada seguiu e saiu o gol. Para mim foi um exagero do VAR ter chamado o Braulio para revisar o lance. De toda forma, o gol foi anulado. Seguimos naquele Deus nos acuda ali até o final da partida, né, com algumas tentativas ofensivas ali do Milito. Entrou até o Palácios no final do jogo, finalmente estreou, né, um jogador a menos para o pessoal perguntar: cadê? Por que não joga? Já fez a estreia, jogou pouquinhos minutos ali, certamente terá mais oportunidades na sequência. Entrou o Alisson também, que até teve uma boa chance ali, né, com o Paulinho na reta final do jogo. O Paulinho toca para ele tenta puxar para dentro e bater, né, cruzado, no canto de cá do goleiro, né, meio que no contrapé do goleiro. O Paulinho até reclama querendo a bola de volta, mas eu entendo a finalização do Alisson. Até achei que ele entrou um pouquinho desligado no jogo, podia ter entrado um pouco mais ativo, mas as tentativas em geral do Atlético ofensivas não funcionaram. O Zaratio já tinha saído, né, com Condores, o Igor Gomes, como eu disse, estava mal, então faltava criatividade. Destaque positivo aqui pro Scarpa, que fez uma partidaça, na minha opinião, inclusive mais sem bola do que com bola. Marcou, combateu, foi um jogador muito importante, muito intenso, era o que o jogo pedia, né? Quando você está num jogo que você não tem inspiração, quando você não está numa noite boa, você tem que brigar por cada centímetro, cada espaço, cada bola. Foi o que o Scarpa fez, marcou muito mais, inclusive, deu muito mais combate do que nossos laterais, nossos volantes ali no jogo, zagueiros, né, especialmente no primeiro tempo. Então fica o destaque positivo para o Scarpa e o destaque positivo também para o Rômulo, garoto, zagueiro, como eu disse, passa a ser agora com a saída do Gemerson, nosso único zagueiro rápido, né, que tem essa característica de velocidade. Tenho a impressão, mesmo com as contratações que vão chegar no meio do ano, né, que o Rômulo vai ter muitas chances ao longo da temporada. É bom jogador, o Milito gosta, tem treinado bem e tem essa característica que falta nos outros jogadores da posição. Então, parabéns para ele, personalidade, fez um desarme lindo ontem. Até fiquei com a impressão que o jogador do Sport estava impedido, mas fato é que de um jeito ou de outro ele fez aquele carrinho perfeito ali, tirando a bola, o Galo saiu jogando. Então, meus parabéns para ele também. Muito bom ver garotos da base subindo e já iniciando tão bem a trajetória como profissional, né? Então, sucesso para o Rômulo na sequência da carreira, que ele tenha mais oportunidades. E fica aqui esse alerta, pessoal, em relação ao meio-campo, tá no título do vídeo aí. Sem volante não dá. No primeiro tempo ficou claro que o Alan Franco não é primeiro volante. A Série A tá nivelada pelo alto, o nível na Série A é muito alto, tem muito bom time, tem muito bom jogador. Então não adianta achar que a gente vai segurar até julho com o Alan Franco ali improvisado, como primeiro volante, ou então daqui a pouco volta o Paulo Vitor. Não dá para contar com o jogador da base que está voltando de uma lesão grave. Na minha opinião, seria ou deveria ser sim
uma prioridade do Atlético na janela do meio do ano a contratação de um volante, né? E eu trouxe aqui, aliás, no Twitter, né, informação que o clube não vê como prioridade uma contratação de um volante, porque foi informação que pessoas do clube me passaram, pessoas que de fato definem o elenco do Atlético, né, me disseram, olha, não é um movimento prioritário nosso para o meio do ano a contratação de um volante, até porque o Otávio volta. E é engraçado, né, porque a gente noticia às vezes algumas coisas que é o que nos passaram, é informação. E aí muita gente na internet acha que é o que a gente quer, o que a gente gostaria. Eu joguei essa informação lá, deixando claro que era apuração, informação, né? E aí muita gente falando, pô, Frossar, como assim? Claro que precisa. Gente, eu também acho que precisa, tá? Eu acho que precisa mais de volante do que de zagueiro, inclusive, nesse momento da temporada e olhando pro meio do ano também. A gente não sabe como que o Otávio vai voltar. Tomara que volte bem, é um cara que se cuida muito. Eu acho que ele vai voltar num nível físico parecido com o nível que ele vinha apresentando até a lesão, mas eu acho que é uma posição carente, né? O Batalha virou zagueiro. Eu acho até que agora, até a volta do Otávio, o Batalha vai voltar a jogar no meio-campo mais vezes, porque o Milito percebeu contra o Sport que tem que ter alguém ali, né, mais experiente, né, que dê mais combate no meio campo, né? Mas assim, de toda forma tem que contratar. Então fico alerta aí para a diretoria, porque é uma posição carente sim, e o Atlético precisa ter alternativas nessa posição que dita o jogo. Ontem mesmo, vocês viram, ele teve que mudar ali completamente o esquema para ter um pouquinho de marcação no meio, porque no primeiro tempo, realmente o meio do Galo foi uma peneira muito preocupante. Destaque positivo para o Milito ontem. Os negativos eu já falei. Acho que entrou mal, a escalação inicial não foi positiva e demorou, na minha opinião, a consertar. Corremos riscos desnecessários, depois ele corrigiu. Agora, o destaque positivo para ele é a postura na coletiva, impecável, falando, olha, quando o time perde, eu vou sempre levantar a mão e falar, a culpa é minha, eu errei, eu vou ver onde que eu falhei. E eu já falei sobre o Milito aqui, pessoal, naquele vídeo que eu defendi que a gente tem uma oportunidade de ouro, de enfim ter um trabalho longevo de treinador. Ele vai errar. Ele é ser humano, ele é recém-chegado ao futebol brasileiro, está conhecendo o nosso futebol, as dificuldades, a condição do elenco. Ontem foi um dia que, na minha opinião, ele errou e tá tudo bem. É normal um treinador errar. O importante é ele acertar mais que errar e, quando errar, perceber que errou, levantar a mãozinha e falar, olha, errei e vou ficar mais atento na próxima, vou tirar lições desse jogo. E foi exatamente o discurso dele na coletiva. Gostei muito do que ele falou. Olha, quando o time ganha, é um mérito de todo mundo, mas principalmente dos jogadores. Mas quando o time perde, é um demérito de todos, mas principalmente do treinador. Concordo plenamente com ele. Que bom que ele viu que foi um jogo ruim. Ele admitiu que o Atlético foi, de fato, dominado pelo Sport. E assim, foi o que o jogo apresentou, né? Mas nem sempre é o que acontece. Quantas vezes a gente já viu no Atlético e em outros times, né, o time ser engolido e o treinador ir para a coletiva e falar uma outra coisa, né? Parece que viu outro jogo. O Milito não. O Milito viu o jogo que a gente viu também. O Sport dominou o Atlético, e isso é preocupante. O meio-campo não marcou, isso é preocupante. O Atlético não conseguiu controlar o jogo com a posse, e isso é preocupante. Ok, é corrigir agora para a sequência da temporada. Fico alerta em relação ao meio-campo. Fica o elogio especialmente ao Scarpa e ao Rômulo, e fica uma torcida para que o Atlético, claro, volte a jogar o futebol que demonstrou com o Milito até o jogo do Rosário. Os últimos dois realmente não foram bons, Peñarol e Sport. Nosso próximo jogo é contra o Caracas, que é o time mais fraco do nosso grupo da Libertadores, em casa. A gente tem tudo para ter um grande jogo, uma vitória sólida, de preferência com um placar tranquilo, para retomar confiança para a sequência da temporada. Logo depois o brasileiro recomeça e tem muita coisa pela frente. Beleza? É isso então, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um vídeo. Mais uma vez, como o Hulk faz falta, como o Otávio faz falta, que voltem logo. A expectativa é que o Hulk volte já contra o Caracas, pelo menos era a expectativa da assessoria pessoal dele. Fica a nossa torcida para que esteja tudo bem com ele, com a família, e que o Atlético siga bem aí na temporada. Grande abraço e até o próximo vídeo.